Bom dia! Aqui nós estamos para mais um dia falar com o nosso Deus, que é tão importante, né? Acordarmos e ouvir em primeiro lugar o que Deus tem para a nossa vida. Pai, aqui nós estamos para ouvir a Tua voz, porque sabemos o quanto somos necessitados de ouvir a Tua voz, de saber o que tens para nós em mais um dia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, abra o nosso entendimento, pois precisamos, Pai, te ouvir, mas também precisamos te entender. É o que te peço em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar nossa leitura no livro de Jó, aqui no capítulo 40, no versículo 1, que diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse. Observe que o início do versículo ele diz: respondeu mais a Jó. O Senhor quem estava respondendo Jó, ou seja, ele estava em um momento de diálogo com Deus, ele estava em oração, porque a oração, ela é um diálogo, e neste momento, Jó estava orando, estava conversando com Deus, e aí Deus respondeu para ele: Porventura, o contendes contra o Todo-Poderoso, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguia a Deus, que responda a estas coisas. Olha como que ele respondeu a Jó fazendo uma outra pergunta. Ele disse: Porventura, quem contendes contra o Todo-Poderoso, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Neste momento aqui, Jó ele estava com muitos questionamentos. O porquê, como, porquê disso, porquê daquilo, porquê. Oh Deus, por quê? Deus, por que isso? Por que daquilo? Não é errado perguntar por quê para Deus. Não é errado. Errado é você ficar com a fixa ideia de que os porquê a culpa é de Deus. Isso é errado. Mas perguntar para Deus? Não, isso não é errado. E aí Jó estava perguntando, só que chegou a um certo ponto que Deus disse para ele: Jó, por acaso contender contra Deus é ensinar? Quando você fica perguntando para Deus por quê, por quê, o porquê, você aprende alguma coisa? Com tantos porquês? Aí ele continua na parte B e ele diz: Quem assim arguia a Deus, que responda a tais coisas. Arguia quer dizer contende. Arguia quer dizer que você está se levantando com algo para, vamos colocar, se defender. Então Deus ele fala assim: se contender com Deus é ensinar, e se você está contendendo, então responda você os seus questionamentos, se é que você conseguiu algum entendimento, algum ensinamento com tantos porquês.
Deus ele não está dizendo que o porquê não é para ser perguntado. Deus ele está dizendo que você não pode fixar esse porquê na sua mente, na sua vida, e só viver dizendo porquê, porquê. Porque aí ele diz que você está contendendo com ele. Que quando a gente fala para ele, meu Deus, por que disso? Muitas vezes, o que a gente quer é uma resposta. Mas muitas vezes nós não temos a resposta. Então, muitas vezes nós temos que deixar para lá. Porque, olha aqui, vamos ver um exemplo em Mateus, no capítulo 27. Capítulo 27, no versículo 46. E ele diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, ele gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Só que ele fez esse único questionamento. Por quê? Porque naquele momento era o que ele tinha dentro dele, uma pergunta, mas ele não exigiu uma resposta. Ele só fez esse questionamento porque muitas vezes a gente precisa falar. Então, se eu ou você, se nós precisamos falar, vamos na presença de Deus e vamos falar para Ele. Mas muitas vezes, quando nós questionarmos, nós não vamos ter uma resposta. Mas com certeza virá uma outra pergunta de Deus para nós. Porque ele falou, né? Ele deu uma pergunta para Jó. Por acaso contender é ensinar? Quando eu faço tantas perguntas, o que eu aprendo? Então, quando Jesus ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava perguntando para ter uma resposta. Era só para aliviar o momento em que ele estava. E você sabe por que a gente consegue saber que ele só disse isso para aliviar? Porque antes, olha o que ele fez. No capítulo 26 de Mateus, capítulo 26 de Mateus, no versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, antes mesmo de acontecer aquele questionamento dentro dele, ele foi falar com Deus. Mas ele disse algo que Deus quer ouvir de nós. Por que, Senhor? A gente faz a pergunta, né? Por que isso aconteceu? Aí a gente exclama tudo que está dentro do nosso coração. Mas quando a gente terminar de falar com Deus, Deus quer que nós dizemos o que Jesus disse. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele sabe, mesmo que Ele não nos diga, o melhor é o que Ele vai fazer por mim e é o que Ele vai fazer por você. Olha o que diz aqui para finalizar em Jó 38.
Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Olha como que Deus respondeu para Jó. Você está com tantos questionamentos, Jó? Quando eu estava criando a terra, onde que você estava? Me responde, já que é tão inteligente. Nossa, tá vendo? Como que Deus quer de nós? Não é questionamento. Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós o busquemos em oração. E mesmo quando Jó ouve, né, Deus dizer isso para ele, ele não deixa as coisas entrar, as coisas erradas, né, entrar no coração dele. Tanto é que o diálogo dele com Deus, que é a oração dele com Deus, ela permanece. Ela permanece. Deus fala para ele, por acaso contender a ensinar? Aí depois Deus fala para ele, onde que você estava, Jó, quando eu estava criando a terra? Já que você é tão inteligente. Em outras palavras, por que você não estava junto comigo quando eu estava criando o céu e a terra? Deus, Ele quer que eu e você entenda. Perguntar é bom, mas nem sempre vamos ter resposta. Mas quando você não tiver resposta, ainda assim, continue a orar. Mas não para pedir resposta, mas para ter intimidade com Deus. Porque você só tem diálogo, você só tem resposta quando você tem intimidade com Deus. É a intimidade com Deus a gente só consegue através da oração, através da leitura bíblica. A intimidade com Deus a gente só consegue encontrar buscando na palavra, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que intercede por nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que Ele possa falar mais ao teu coração. Pai, eu agradeço ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor nos deu de entendimento através dessa palavra. Obrigado, Senhor, por tranquilizar o meu coração, me dizendo que eu posso te perguntar, eu posso fazer vários questionamentos, várias perguntas, mas eu não posso ficar com isso fixado na minha mente. E que muitas vezes as minhas perguntas elas não viram com respostas. Muitas vezes as minhas perguntas elas viram com outra pergunta. Mas eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar porque o Senhor está dialogando comigo. Isso chama oração. Oh, meu Deus, obrigada. E a cada dia que eu orar, que eu conversar com o Senhor, que o Senhor me responder, oh Deus, a nossa intimidade, ela irá crescer. E é isso que nós precisamos para viver. Oh Pai, eu sei que não é fácil dizer ao Senhor que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nos ensinar. Porque é isso que nós precisamos. Essa é a resposta que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.